A parábola do bom pastor. Abre aspas. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é pastor de ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhes reconhecem a voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Fecha aspas, João 10, 1, 5. Jesus foi a palavra da verdade encarnada. Por isso, todas as pessoas que ainda traziam algum vislumbre de verdade dentro de si, uma centelha que fosse, experimentavam uma ressonância imediata com a palavra trazida por ele, claramente audível em seu íntimo, e seguiam-no, tal qual ovelhas que seguem confiantes seu pastor. Com isso, aquele pequeno vislumbre de verdade que possuíam em seu íntimo se fortalecia ao aurirem da fonte da verdade que falava para elas, assim como uma chama bruxuleante num pedaço de lenha é reavivada por uma rajada de vento. Foi por isso também que Jesus disse, abre aspas, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Fecha aspas. João 18:37. Já os que não possuem mais essa centelha de verdade em seu íntimo não são mais capazes de reconhecer a voz do pastor e facilmente se deixarão iludir pelo ladrão e salteador. O bom pastor chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Os que transpõem a porta aberta para a vida, isto é, os que assimilaram de tal modo a palavra de Jesus que passaram a viver inteiramente de acordo com ela, são conduzidos automaticamente para fora do labirinto em que se achavam e encontrarão a vida eterna. Com sua palavra, Jesus indicou o caminho para que as suas ovelhas alcançassem a vida eterna. Quando ele diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, isso significa que este bom pastor está disposto até mesmo dar a vida para que suas ovelhas não saiam do caminho certo mostrado a elas, fazendo-as compreender a profunda seriedade sobre a necessidade de viverem estritamente segundo suas indicações. Portanto, que não se desviem de maneira nenhuma do caminho indicado pela palavra, e assim possam efetivamente encontrar sua salvação. É este também o sentido da frase. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida em favor de seus amigos. João 15:13. A morte do pastor por si mesma jamais salvará ovelha alguma. Pelo contrário, se elas não estiverem bem firmes no caminho a elas mostrado pelo pastor que morreu, aí sim é que se perderão de vez, deixando-se levar pelos falsos pastores, os ladrões que vêm somente para roubar, matar e destruir. Sobre o real significado da morte de Jesus, esclarece Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, a mensagem do Graal. Abre aspas. Jesus morreu, portanto, devido aos pecados da humanidade. Se não fossem os pecados da humanidade, o afastamento de Deus causado pela restrição do raciocínio poderia ter sido poupada a vinda de Jesus. E dessa forma, também o seu caminho de sofrimento e a sua morte na cruz. É inteiramente certo, portanto, quando é dito, foi por causa dos nossos pecados que Jesus veio, padeceu
e sofreu a morte na cruz. Nisso, porém, não consta que tu próprio não terias de remir teus pecados. Só que agora podes fazê-lo com facilidade, porque Jesus mostrou-te o caminho pela transmissão da verdade em suas palavras. Assim, nem a morte de Jesus na cruz pode simplesmente apagar teus pecados. Para que tal coisa acontecesse, teriam de desmoronar antes todas as leis universais. Tal não se dá, porém. O próprio Jesus faz referência muitas vezes a tudo que está escrito, isto é, ao antigo. O novo evangelho do amor também não tem a intenção de destruir ou de anular o velho, da justiça, mas completá-lo. Quer com ele ser ligado. Fecha aspas. Conheça as obras publicadas pela Ordem do Grau na Terra. Acesse bit.ly, li com y, /livros-ogt. bit.ly, li com y, /livros-ogt.